Você já ouviu falar que holding é uma solução mágica para proteger o seu patrimônio? Será que é bem assim? Hoje nós vamos entender os riscos e os benefícios de utilizar essa estratégia como blindagem patrimonial e também como um instrumento de sucessão. Estamos aqui com o Dr. Pedro, que é especialista no assunto e vai trazer para nós alguns esclarecimentos que são muito importantes, que nem sempre a gente encontra no mercado. Fica até o final do vídeo para entender se a holding é o melhor caminho para o seu patrimônio. Pedro, o que exatamente é uma holding e qual é essa estratégia que tem sido tão falada no mercado jurídico? A holding, ela é uma pessoa jurídica que não necessariamente detém atividade empresária. A gente fala que a holding é uma pessoa jurídica criada com uma finalidade única, que é a finalidade de deter patrimônio e dentro dessa holding, através de contrato social, através de contrato entre as pessoas que vão compor aquela holding, a gente consegue desenhar uma sucessão, né? Eu costumo dizer que a regra geral para a sucessão de patrimônio no Brasil, a regra que a legislação prevê, é através de inventário judicial, né? Ou extrajudicial. Hoje é possível fazer um inventário extrajudicial. Só que esse é um ambiente de muitas amarras, é um ambiente de aprisionamento, que é o ambiente da lei. E na holding, como a gente resolve tudo através do contrato social, basicamente, esse é um ambiente de mais liberdade. E como a gente tem mais liberdade, a gente consegue criar caminhos inovadores e também caminhos mais bem pensados para a realidade de cada família, para a realidade de cada patrimônio, né? O que, assim, eu sempre digo que eu sempre oriento os nossos clientes a fazerem holding, né? Sempre quando existe um patrimônio significativo para a economia de dinheiro, para a economia de energia, porque o procedimento de inventário é muito burocrático e muito demorado. A questão é que muita gente vê na holding como uma forma de fugir de dívidas, sonegar impostos, enfim, como se realmente fosse uma solução mágica. E o nosso propósito aqui é justamente explicar que não é bem isso. E principalmente nesse ambiente empresarial, né, que nós trabalhamos, que é o carro-chefe do escritório, quando a gente lida com empresários que estão trabalhando muito ao longo da vida para construir um patrimônio, mas que também correm muitos riscos pela atividade que exercem, a holding tem sido vendida como um instrumento de blindagem patrimonial completa. Essa blindagem realmente existe? Algum tipo de proteção patrimonial existe, de fato. O que a gente costuma pontuar e colocar aqui é o seguinte: a pessoa que está com a vida bagunçada, seja a vida pessoal, seja a vida da empresa, essa pessoa tem riscos. A holding, muitas vezes, ela não vai ser a solução mágica que essa pessoa espera. Então, às vezes, a empresa está cheia de dívidas, o empresário está cheio de dívidas e a própria família está cheia de dívidas. É possível que os credores dessas dívidas cheguem na holding. Essa possibilidade é uma possibilidade que sim existe, por mais que o trabalho de constituição da holding seja muito bem feito. Essa não é uma hipótese que a gente consegue excluir totalmente. Entendi. E partindo desse pressuposto, quais são os riscos jurídicos de constituir uma holding? Os riscos, os riscos são justamente a frustração de um eventual objetivo de blindagem patrimonial. Eu digo que quem está com a vida organizada, doutora Victoria, seja a vida do empresário, seja a vida da empresa, a holding é uma estratégia excelente. A holding vai economizar tempo, a holding vai economizar recurso financeiro daquela família e a sucessão com certeza vai ser uma sucessão muito bem feita. O que eu vejo muitas vezes no mercado jurídico são especialistas e às vezes até advogados vendendo soluções que não são soluções 100% idôneas. No sentido de, muitas vezes, por trás de uma estratégia de constituição de holding, tem uma fraude fiscal. E se aquela fraude fiscal for descoberta, há risco sim de aquela pessoa que planejava, às vezes, economizar dinheiro na sucessão através da holding, que ela acabe perdendo dinheiro. Essa é uma realidade concreta. E acaba muitas vezes acontecendo aqui com a gente, né? Porque esses especialistas, eles aparecem uma vez só na vida do empresário. Então, bate na porta do empresário, oferece esse serviço é feito e nunca mais aquela pessoa tem contato com aquele profissional. Aí, aquela pessoa depois procura o advogado de confiança, que muitas vezes somos nós aqui, porque a gente está cotidianamente na vida do empresário, para resolver esses problemas. Aí, toda essa história que a gente tem contado aqui para vocês, a gente tem que explicar para a pessoa. E entrando um pouco nesse âmbito dos impostos, a holding tem sido vendida como uma solução de economizar milagrosamente o pagamento de impostos. Isso realmente existe? É assim? Ou a gente só paga impostos de uma forma diferente, em um momento diferente?
Exatamente. Eu costumo brincar que existem duas realidades inexoráveis na vida, né? Uma é que todo mundo que nasceu em algum dia vai morrer. Então a morte é uma dessas verdades inexoráveis. E a segunda é que se a gente está no Brasil e a gente tem alguma atividade econômica, tem patrimônio, nós vamos pagar impostos. Então, estratégias de elisão fiscal, elas sempre vão existir. Mas essa ilusão de que eu vou fugir de todos os impostos através da holding também é uma solução equivocada. Por quê? Imagina que a pessoa que tem patrimônio, que vai eventualmente deixar uma herança, seja um empresário e que todo o patrimônio dele foi essencialmente constituído através de imóveis. Então, é uma pessoa que construiu um grande patrimônio através de imóveis. Colocar esses imóveis, por exemplo, numa holding familiar, para que depois a sucessão seja feita através da holding, é muito mais fácil. Por quê? A propriedade dos imóveis, doutora Victoria, não vai ser alterada. O que vai ser alterado, na verdade, são as cotas daquele proprietário, daquele titular da holding, daquele sócio principal da holding, que vai diluir as suas cotas para um determinado filho ou para uma determinada família. Então, a sucessão é feita através da holding, mas ali existe transferência patrimonial. A diferença é que eu não transfiro os imóveis para os meus herdeiros, eu transfiro as minhas cotas. E uma das estratégias que, infelizmente, é feita é uma fraude ao valor do capital social dessa holding. Por quê? Se é uma holding de imóveis, o patrimônio da holding são os imóveis. Então você soma o valor total dos imóveis e aquilo é o capital social da holding. Quando eu diluo as minhas cotas para os meus filhos, para os meus sucessores, eu estou diluindo a mesma quantidade em termos de valor patrimonial para os meus herdeiros. O que é feito muitas vezes é uma estratégia de elisão fiscal ilícita, que os estrategistas eles colocam o valor das cotas sociais como um valor muito inferior ao valor efetivo daqueles imóveis. Aí eu transmito cotas sociais que no papel valem 100 mil reais, mas na verdade naquela holding tem 5 milhões de reais em imóveis. Isso é a fraude e isso é o que pode dar problema. Então, a título de impostos, se o caminho correto for seguido, essa pessoa não consegue economizar impostos. Porque o que vai mudar é que ela não vai pagar imposto sobre a sucessão dos imóveis, mas sobre a sucessão das cotas. O que a gente consegue numa situação dessa é economizar toda a burocracia do inventário, toda a burocracia do cartório e os custos do cartório, que não são poucos, né? E isso, de certa forma, gera um alívio financeiro muito significativo para aquela família. E com relação aos impostos que são pagos no momento de integralizar esses imóveis na holding? Ah, sim. Sim. Na verdade, assim, é quando o titular daqueles imóveis, que geralmente é a pessoa física, é o empresário, geralmente começa a ser assim, né? Ele compra os imóveis no nome dele e ele precisa depois transferir esses imóveis para a holding. A gente chama isso de integralização de capital social. Aquele imóvel vai servir de integralização de capital social da holding. Essa transação é uma transação que não incide impostos. Mas no Brasil nada é simples, né? Existem alguns estados que são arrecadadores desse imposto, caso ele fosse devido, que cobram indevidamente. Então, o que a gente coloca aqui de estratégia para os nossos clientes é, se houver a cobrança, faz o pagamento do imposto, porque a gente vai precisar pagar para resolver a holding e colocar a holding operacional, e depois a gente entra na justiça pedindo a restituição do que foi pago indevidamente. Uhum. E quando a gente trata de holding, como você diz no início, a gente vem para um âmbito de uma empresa. Sim. A holding em si é uma empresa, né? Então a gente sai do ambiente muito familiar, muito regrado, e vem para um ambiente de muita autonomia, muita liberdade de colocar regras, de instituir normas, até para a sucessão ali que vai acontecer dentro da família. Quais são os benefícios da holding pensando nesse sentido de liberdade? Os benefícios são justamente digamos assim, a existência de menos amarras do que a gente teria no ambiente do inventário. Então, por exemplo, a gente pode transferir as cotas de eventualmente um patriarca que morre na família ou a pessoa que é detentora de capital. A gente pode transferir essas cotas, mas estabelecer que a esposa vai ficar administrando aqueles bens. Então, você transfere as cotas, mas quem administra os bens daquela holding, se vai alugar, se vai vender, o que vai fazer com o patrimônio, a gente pode eleger uma determinada pessoa. Ou que não seja a esposa, seja um filho mais velho, né? É óbvio que o direito dos demais sucessores estão preservados. A sucessão vai ser feita de acordo com o percentual que cada filho teria direito nesse patrimônio, da forma como seria efetivamente o inventário. Mas, através da holding, a gente pode proteger ainda mais essa família, principalmente às vezes de uma atitude negligente, uma atitude imprudente de um filho mais novo que quer dilapidar o patrimônio para viajar, enfim.
é também um mecanismo de proteção do patrimônio daquela família. E até proteção contra terceiros, né, que vão vir e surgir na família. Filhos que vão eventualmente se casar e a gente consegue regular a proteção para que em um eventual divórcio esse patrimônio não vá junto, a gente não perca isso. Sim. Então, entramos num ambiente de muita liberdade e que é um ponto que existe, é um benefício e por conta dele muitos empresários escolhem essa opção. Pedro, queria te agradecer e se você entendeu os esclarecimentos, acha que são esclarecimentos válidos para alguém que você conhece, compartilha esse vídeo e segue nosso canal.